dessa porcentagem. E, justamente, é importante deixar claro nessa audiência que se estabeleceu essa porcentagem para que o município pudesse, em tempo hábil, discutir uma nova fórmula, e este é o momento. Não que a gente tenha que chegar a 100%, né, como se previa à época na lei que hoje está em vigor, esse 100%, que é uma distorção muito grande, que chega a algumas áreas até 101 milhões aí de contrapartidas, que é insustentável, quase é o valor do próprio empreendimento. Mas eu acho que é importante deixar claro na audiência que, naquele momento, de 20 a 21, se fez esse escalonamento no intuito de que, realmente, o município pudesse rever a fórmula e estudar com a sociedade um equilíbrio no desenvolvimento urbano, fazendo os estudos e modelando. Então, foi nesse sentido que a Secretaria de Planejamento, Marcelo Colutini, contrata a empresa para que faça esse estudo, e parabenizo, Marcelo, aqui na audiência, todo o esforço, toda a equipe que trabalhou, não só urbanismo, como planejamento também, nesses estudos que a gente vai apresentar aqui novamente, porque esses estudos já foram apresentados na audiência pública no Poder Executivo, e a gente traz aqui, nesta Câmara, a discussão e ouvir proposituras de vocês, que a gente possa também evoluir, amadurecer esse grande momento da lei que permite esse desenvolvimento da cidade de uma forma sustentada, equilibrada e modelando de uma forma que a gente, cada vez mais, Campinas seja atrativa a novos investimentos. Então, obrigada pela participação de vocês aqui e, com certeza, a gente vai ter um grande sucesso nessa propositura com o apoio dessa casa. Muito obrigada, vereador. Muito obrigado, secretária. Eu vou conduzir dessa forma. Eu vou passar a palavra ao secretário Marcelo Colutini. Ele vai falar, nós vamos passar a apresentação, depois eu vou passar a palavra aos vereadores que quiserem fazer o uso da palavra, depois vou abrir a palavra para o público que queira se inscrever, tá bom? E depois as mensagens também através das redes sociais. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, vereador Otto. Gostaria de cumprimentar o vereador Otto, a secretária Carolina Baracá, que fazem parte da mesa, aproveitar e cumprimentar o vereador presidente Rossini, vereador Nick Schneider, e a todos os presentes aqui e que estão nos assistindo pela TV Câmara e pelo YouTube. A importância, né, dessa revisão dessa lei, como muitos que estão aqui sabem, né, tinha uma discrepância, né, um problema, né, da fórmula como a lei estava sendo aplicada. Então, a gente chegou num patamar hoje que inviabilizava novos empreendimentos na cidade de Campinas. Como a Carol já adiantou, foi dado um prazo, né, de carência de 5 anos para essa lei entrar em vigor. Depois que ela entrou em vigor, ela foi gradativamente aumentando, 10% no primeiro ano, 20%, 30%, e chegamos até 40%, onde se mostrou que ela inviabilizaria os empreendimentos, e por isso que a gente fez essa revisão. E, durante esse processo de revisão, nós aproveitamos também para corrigir um erro histórico que tinha aqui na cidade, que era a questão do coeficiente básico, que a nossa lei orgânica fala que o coeficiente básico em Campinas deveria ser 1, e não era, né? Então, em alguns lugares, inclusive, o coeficiente básico ele era maior do que o coeficiente máximo. Então, nós aproveitamos essa alteração, que está sendo feita na Lei 208, para corrigir essa questão do coeficiente básico, e aí, através dessas fórmulas, desse estudo que foi feito pela empresa GeoBrasilis, a gente conseguiu chegar num número, aí, numa equiparação que, no nosso entendimento, no entendimento técnico, é um número razoável, tanto para a cidade como para os empreendedores, né? Lembrando que os percentuais maiores são para áreas onde o estímulo a uma maior densidade a gente não quer estimular. E os menores são as áreas onde a gente tem interesse, isso baseado em infraestrutura instalada e disponível nesses locais. Então, vereador, eu acho que a gente podia passar para a apresentação, depois ouvir as contribuições, as perguntas, né? Nós vamos depois, recebendo, né, essas perguntas, a gente vai fazer um estudo técnico para cada uma dessas e dar um retorno aí para quem as fizer, tá bom? Obrigado, secretário. Então, eu peço para o cerimonial. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou José Roberto dos Santos, sócio-diretor da GeoBrasilis. Estou acompanhado da Naomi de Paula. Quero parabenizar aqui a mesa, agradecer o convite
é uma honra para a gente. A GeoBrasilis fez parte de um processo licitatório com esse desafio de integrar uma porção de entendimentos, essas questões todas que foram colocadas pela Carol e pelo Marcelo, mas traduzir em algo que seja efetivo do ponto de vista técnico e legal. Então, o que nós vamos mostrar para vocês é como foi a metodologia, como foi proposta essa metodologia de construção e a solução que a gente encontrou para atender. Não há fórmula pronta, né? A gente avaliou vários fatores de planejamento e outorgas onerosas de diversos municípios com portes e dinâmicas parecidas com Campinas, e a gente foi entendendo como cada cidade vai construindo. Então, cada cidade tem a sua singularidade, as suas características, e a gente traz e traduz nessa metodologia esse entendimento. Rapidamente, a GeoBrasilis é uma empresa de 25 anos de atuação, a gente hoje já está com mais de 400 projetos, a gente atua em várias frentes, desde planejamento urbano, licenciamento ambiental. Aqui em Campinas, por coincidência, a gente está fazendo o plano de manejo lá do Parque Municipal do Campo Grande, que no final não é um plano de manejo, é um plano de manejo, uma regularização fundiária e uma avaliação de zoneamento urbano. Ou seja, essa a característica, a capacidade da empresa de congregar conhecimentos diversos num planejamento mais estratégico. Tá bom? Vamos avançar? Então, o que era o nosso... vou pedir, a Naomi vai me ajudando e a gente vai revezando, porque estou um pouquinho gripado, então a gente vai fazendo aqui juntos. Tá? O que a gente tinha, então? A fórmula de cálculo, né? A outorga estava com essa previsão legal, né, do coeficiente de aproveitamento, o básico, e a gente tinha como premissa fortalecer o papel desse fator de planejamento como instrumento estratégico. Tá? A ideia era dar essa maior coerência, né, de planejamento urbano e os mecanismos de gestão do solo, mas avaliando nas áreas de planejamento e áreas de avaliação de gestão territorial do município, como esse fator poderia se comportar de maneira diferente. Então, a gente adotou uma estratégia de fazer toda a releitura dos planejamentos do município. Então, do planejamento que deu a base do plano diretor de lei de zoneamento, das questões do plano de mobilidade, da disponibilidade da infraestrutura no território, das condicionantes ambientais, ou seja, a gente hoje, quando faz planejamento territorial, seja revisão de plano diretor, seja revisão de lei de zoneamento, a gente tem que considerar não apenas os fatores de uso do solo e de zoneamento. A gente tem que olhar a mobilidade, restrições ambientais, dinâmica do mercado, as questões de habitação. Então, foi isso que a gente trouxe. Então, como premissa, a gente buscou os valores diferenciados por fator de planejamento, buscando refletir essas especificidades do território, né? E olhando, considerando, e aqui é um detalhe importante da premissa do trabalho, os dois recortes complementares, as áreas de planejamento e gestão, né, e as zonas urbanas, tentando buscar evitar essas distorções dos imóveis situados nas diferentes zonas. Tá bom? Então, dessa forma, o fator de planejamento ele vai refletir essa coerência entre os instrumentos. Tá bom? Boa. Então, o que a gente adotou aqui? Nesse panorama espacial, a gente olhou cada uma das 17 áreas de planejamento e gestão. Todas elas tiveram um olhar dedicado, e aí peço um pouquinho para a Naomi me ajudar. Está aberto o seu microfone, Naomi? Sim. Rapidamente, assim, falando desse detalhe da análise. Claro, então, bom dia, agradeço a palavra, José. Apenas explicando, né, essa estrutura metodológica com essa perspectiva territorial, efetivamente, do fator de planejamento. Né? Então, no panorama espacial das 17 áreas de planejamento e gestão, então, nós analisamos mais de 10 variáveis relacionadas a cada um desses territórios, né, para reconhecer realmente qual é a capacidade de suporte territorial ao adensamento em cada uma dessas áreas. Então, a gente fez primeiro uma leitura do cenário sociodemográfico, né, as condições
habitacionais de cada área e, principalmente, trouxe os instrumentos que já constam definidos no plano diretor para cada uma dessas áreas de planejamento e gestão. A partir dessa grande análise, né, foi feita uma análise multicritérios, que foi estabelecido diferentes pesos para cada um desses condicionantes que foram avaliados, principalmente desses instrumentos que o próprio plano diretor já indica onde deve ser adensado ou não em função de uma série de critérios de capacidade de suporte de infraestruturas, de disponibilidade de acesso a serviços sociais e, principalmente, ao transporte público coletivo, né? O plano diretor aqui de Campinas já estabelece ali os eixos de desenvolvimento orientado ao transporte, os eixos de centralidades urbanas. Então, tudo isso foi correlacionado a cada uma dessas áreas de planejamento e gestão. Depois, nós classificamos essas áreas em 3 grandes grupos. Só passar aqui. E chegamos a essa classificação de alta, média e baixa vocação ao adensamento da ocupação, considerando essas condicionantes do território. Tá? Essa é uma forma de chegar, né, a uma grande definição, mas a gente ainda está numa escala macro, né? Então, por isso, essa análise ela foi complementar a uma análise do próprio zoneamento. Então, em cada área de planejamento e gestão, nós temos uma série de zonas incidentes nesses territórios, então cabia também essa complementação. Então, a nossa análise não apenas se deteve à escala macro das áreas de gestão e planejamento, mas também olhou para cada uma das zonas e para os parâmetros urbanísticos com foco no coeficiente de aproveitamento máximo e básico de cada zona. Então, foi feita essa correlação justamente para chegar num fator de planejamento que reflita a capacidade de adensamento de cada território. Considere, por exemplo, restrições ambientais à ocupação, no caso de manancial, no caso de proximidade do aeroporto, e trouxe essa perspectiva de refletir também as premissas do próprio plano diretor. Como resultado, nós chegamos a essa classificação territorial das grandes APGs, né? Então, alta, média e baixa vocação, né? Capacidade de adensamento, e não só adensamento, mas a verticalização, né? Porque não necessariamente a verticalização corresponde ao adensamento da ocupação urbana. E, como eu disse, né, trouxe essa questão da capacidade de suporte, do acesso ao transporte público e a influência das grandes diretrizes e instrumentos do plano diretor. No mapa, vocês podem visualizar, por exemplo, né, que a alta vocação está muito concentrada na área central, né, na própria APG ali das regiões mais leste e oeste, porque justamente são regiões que já têm uma capacidade de infraestrutura existente para acomodar um percentual maior de população. Então, são áreas em que a gente já prevê essa indução maior do adensamento. Aqui, nesse sentido, acho que é importante trazer para vocês também que essa classificação ela não é diretamente relacionada a esse percentual da compensação financeira, né, a outorga, efetivamente. Primeiro, é um entendimento do território e da capacidade de suporte desse território a receber um adensamento urbano maior, para depois a gente chegar efetivamente no fator de planejamento. Em complementação, como eu havia dito, nós tivemos que trazer essa grande análise de macrozona, né, de áreas de planejamento e gestão, perdão, a questão do zoneamento urbano, que ele é mais detalhado, ele está mais na escala local do território. Então, a gente fez uma leitura, né, dos coeficientes de aproveitamento básico e máximo, que indicam justamente qual é o grau de indução ou restrição ao adensamento de cada zona urbana. E, nesse sentido, a gente já trouxe, né, um fator de planejamento relacionado ao zoneamento e relacionado às áreas de planejamento e gestão. Esse fator de planejamento territorial, né, ele traz, então, um valor que ele é inversamente proporcional à intenção de adensamento. Então, quanto maior esse fator maior é a restrição ao adensamento. E quanto menor, maior é o incentivo ao adensamento.
A definição, então, do valor de planejamento é a junção, né, uma composição desse fator com o que foi definido e analisado a partir das áreas de planejamento e gestão e o que foi analisado perante o zoneamento. Então, é um somatório desses dois fatores. Como dito pelo José, nós utilizamos estudos de caso de outros municípios que já têm a outorga regulamentada e aplicada. Então, o fator de planejamento, nós mantivemos ali um intervalo de 0 a 0,3 para a gente conseguir balizar e usar realmente uma referência coerente à realidade, né? Aqui, só para exemplificar para vocês os resultados das nossas análises, são planilhas que mostram ali os agrupamentos por APGs e os agrupamentos por zoneamento. Então, é possível visualizar ali, por exemplo, a zona mista 4 e a zona de centralidades 4, que são zonas que a lei vigente de vocês indica essa indução, essa capacidade de recebimento de maior população. Então, a gente tem ali um fator de planejamento mais reduzido para realmente incentivar essas áreas para maior adensamento, né? São áreas de indução, efetivamente. Como resultado final da nossa análise técnica, a gente manteve a estrutura da fórmula original, né? O nosso trabalho foi realmente de readequar o fator de planejamento a essa necessidade de absorver maior capacidade de adensamento, efetivamente, né? Trazer o fator de planejamento como um refletor dessa intenção de desenvolvimento urbano para determinadas áreas em detrimento de outras, né? Falando também dessa questão de infraestrutura, proximidade ao transporte público, principalmente, e também reconhecendo que existem áreas do município de Campinas que já têm uma capacidade de suporte do território maior, ou então que em áreas que a rede de infraestrutura está ociosa e pode recepcionar um contingente populacional maior. Então, de modo geral, a proposta buscou, né, integrar a outorga às diretrizes de planejamento urbano que já estão vigentes por lei aqui no município, reconhecer as diferenças territoriais nas diferentes áreas de Campinas, né, o território não é homogêneo, induzir o adensamento onde, de fato, há maior capacidade e interesse urbanístico para tanto, reduzir eventuais distorções de uma leitura que é muito macro, mas também trazer esse viés do zoneamento, que ele tem um olhar local, estabelecer uma metodologia, então, que é transparente, é técnica e está fundamentada e também relacionada a outros casos de outorgas em outros municípios, e permitir o monitoramento da aplicação da lei, né? Uma calibragem periódica a partir do momento que você tem toda uma estrutura metodológica que embasou a composição do fator de planejamento. É isso, obrigada. Muito obrigado, Naomi. Obrigado, José. Vou passar a palavra agora aos vereadores que quiserem fazer o uso da palavra. Senhor presidente. Agradecer a presença também do vereador Wagner Romão. Muito obrigado. Bom dia. Cumprimentar primeiro o vereador Otto Alejandro, que preside essa audiência pública, o secretário Marcelo Colutini, secretária Carolina Baracá, o José e Naomi da Geo Brasilis, né, pela exposição, e aí os representantes dos segmentos, entidades, incorporadores presentes aqui. Primeiro, há uma expectativa muito grande da cidade, principalmente do setor imobiliário, para essa alteração, né? A gente percebeu que o que está vigindo hoje tem dificultado a aprovação e a execução de novos empreendimentos na cidade, então essa mudança é necessária. A gente sabe que a outorga é uma coisa prevista no Estatuto da Cidade, ela cumpre um papel importante, né, para a adequação, para o planejamento da cidade, mas tem que fazer num limite que seja justo, né, para quem empreende e também para o município. Então, eu acho que a gente espera que, com isso, a gente consiga atingir esse equilíbrio. Mas eu queria fazer, assim, duas observações. Primeiro, uma pergunta, a Naomi falou rapidamente, né,
se isso que está sendo proposto agora tem similaridade com o que acontece nos outros municípios, né? A gente ouve muito, principalmente quem quer investir, empreender em Campinas, que Campinas é diferente, né? Que tem outros lugares que é mais assim, atraente, atrativo, oferece condições melhores. Se as regras colocadas seguem assim um padrão, né? Ainda que a gente possa ajustar a nossa realidade e a nossa necessidade. Um outro ponto, no artigo 182, no parágrafo 1º, está previsto lá a possibilidade de devolução do pagamento da outorga no caso do alvará de execução ser cancelado. Ao invés da gente fazer isso, por que a gente não coloca dizendo assim, você vai pagar a outorga quando tiver o alvará de execução? Porque a gente sabe que, às vezes, tem vários fatores, o carro não inicia, etc. e tal, chega lá na frente, se torna inviável e pode desistir. Se é possível falar para os secretários aí, de repente a gente propor uma emenda, invertendo aqui o teor do artigo, do parágrafo 1º, fazer o pagamento da outorga depois do alvará de execução expedido, porque aí tem certeza que vai pagar e não vai... Porque eu acho que, aí imagino que dê trabalho depois você devolver isso aí para o empreendedor e tal, que é uma coisa que eu acho que pode ajudar. E uma outra coisa também, hoje a nossa legislação não permite que a outorga seja paga com potencial construtivo. Se a gente pudesse pensar a possibilidade de utilizar o potencial construtivo, hoje, principalmente de bens tombados, né, também para cumprir essa finalidade. Talvez a gente pudesse ajudar, inclusive, a esses proprietários de imóveis que têm potencial construtivo, principalmente de bem tombado, a dar uma deslanchada. Então, avaliar a possibilidade da gente permitir, colocar essa permissão aí, pagar a outorga com potencial construtivo. Espero que tenha me feito entender. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos fazer assim, vamos pegar a pergunta dos vereadores primeiro, depois eles respondem, depois a gente vai abrir a oportunidade ao público, tá ok? Vereador Nick Schneider. Bom dia, presidente Otto, que brilhantemente conduz a reunião e conduz a comissão, um companheiro, um amigo nosso, um companheiro de partido, um prazer estar ao seu lado aqui, presidente Rossini, vereador Romão, secretários Baracate, Colutini, a equipe técnica que fez o serviço, parabenizá-los pela iniciativa, pelo trabalho. E eu queria, pegando um gancho aqui do que falou o presidente Rossini, com relação aos bens tombados, a questão do potencial construtivo que eles adquirem ao buscar reformar, né, restabelecer o bem tombado, restaurar, em especial na Vila Industrial. Me parece que o coeficiente do potencial construtivo na Vila Industrial, o poder do potencial construtivo que ele adquire ao fazer ali o seu restauro, é menor do que os imóveis do centro, pelo menos a informação que eu tenho. Então, eu queria consignar aqui, eu não sei se nessa legislação, eu acredito que não, mas, se possível, que as secretarias trabalhassem no sentido de, ao menos, equivaler a Vila Industrial do Centro com relação ao potencial construtivo, para estimular o restauro das casas do bairro Vila Industrial, que é um bairro, o mais antigo, bairro proletariado, mais simples da cidade de Campinas. Campinas se formou a partir da estação ferroviária, de um lado o centro, do outro a Vila Industrial, e eu acho que seria uma maneira de fazer justiça e estimular o desenvolvimento daquele local. Haja visto o trem intercidades que está chegando, então é um momento, acho que adequado para nós fazermos uma política pública de estímulo ao restauro dos bens tombados, além de outras políticas que eu já tenho conversado com o Colutino, políticas de incentivos fiscais e urbanísticos para aquela área. Além disso, senhores, eu percebi aqui que esse projeto ele mexe especificamente com relação ao coeficiente de aproveitamento básico, o CAB, na zona de centralidade 2, pelo que eu entendi aqui, que é a antiga Z10 e Z13. Primeiro, desculpe a minha ignorância, eu gostaria de saber onde é, mais ou menos, essa área, né, a zona de centralidade 2, porque é onde que eu entendi, está se aumentando o coeficiente de aproveitamento básico dessa área, da zona de centralidade 2. E por que eu faço essa pergunta? Porque muito me preocupa o eixo ali da John Boy Dunlop, especificamente no Jardim Ibirapuera, no Jardim Roseira, onde estão saindo muitos apartamentos
voltados, virados para frente, com frente para John Boy Dunlop, e muitos deles, inclusive, sem garagem. E isso, eu conheço bem aquela região, o vereador Otto conhece também, todos nós conhecemos aqui, e isso está causando um problema de trânsito tremendo naquela região, né? Talvez uma teoria, uma ideia de tentar estimular a pessoa que compra um apartamento daquele por estar de frente na John Boy Dunlop, usar o transporte público, é algo que, infelizmente, nós temos visto que não está acontecendo. As pessoas realmente têm o seu carro, têm sua moto e não têm onde estacionar. Então, eu gostaria de deixar consignado aqui, eu vi que tem essa possibilidade de aumento do coeficiente de aproveitamento na ZC2, e que, se a ZC2 for abranger essa área, é uma preocupação muito grande que nós temos, que já está problemática, e se aumentar o coeficiente de aproveitamento, tende a piorar o problema. Então, eu queria deixar consignado, nada contra o crescimento da cidade, eu acho que esse é o caminho mesmo, nós temos que diminuir o custo do Brasil. Essa outorga onerosa é algo que, infelizmente, existe, eu até agora não consegui entender muito bem a justificativa dela, estava até conversando aqui com o presidente Rossini, mas se é previsto no Estatuto das Cidades, é algo federal, a gente tem que cumprir, mas eu parabenizo a cidade, a gestão municipal, que tende a diminuir isso e tornar o custo Campinas, ao menos, menor. Agora, nós temos que ter algumas preocupações e alguns gargalos que existem na cidade, então eu quero aqui deixar consignado. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Nick Schneider. Vereador Wagner Romão. Bom, bom dia a todos, a todas. Bom dia, presidente. Bom dia, o nosso outro presidente aqui. E ao secretário Marcelo, à secretária Carolina. Também aos colegas que estão representando aqui a Gel Brasilis, né? Desculpa, cheguei um pouquinho atrasado, estava numa outra atividade, a minha assessora ali, a Gislaine, estava acompanhando desde o início. Eu, quero me compreender melhor aqui esse projeto, que acho que é muito importante para a cidade e deve ser analisado realmente com calma, com transparência, e é muito importante que a audiência pública esteja sendo realizada nesse momento e que a gente possa também aqui na Câmara, presidente, ter um processo, assim, de maneira geral, evitar a urgência, né? Porque, às vezes, os processos aqui são muito intensos e muito rápidos, e a gente tem pouca condição de dialogar com a população que nos colocou aqui nessa casa e com todas os entes políticos que estão envolvidos nesse projeto. De início, queria ter acesso a esse estudo, né, que a empresa realizou. Acho que é muito importante que a gente possa compreender todos os detalhes. Eu penso que a preocupação que o vereador Nick expressa e o presidente Rossini também colocou é sobre os impactos disso no curto, médio e longo prazo, né? E que, na letra fria da lei, a gente fica um pouco sem essa noção sobre se há estudos, né, quais estudos foram realizados, para que a gente possa compreender a legislação atual mantida como está, qual seria o andamento disso na cidade, e a mudança da legislação, como está proposta aqui, qual seria também os impactos disso aí em 2 anos, 4 anos, 10 anos, enfim, né, porque aí nós estamos realmente falando da necessidade de planejar a cidade de uma maneira coerente com o plano diretor que vai ser, né, que está sendo já internamente a prefeitura, e penso que no ano que vem, presidente, nós vamos trazer esse debate aqui para o parlamento e para a sociedade, vai ser alterado, né, e numa conjuntura sociopolítica, ambiental, já num outro patamar, diferente do debate que foi feito 10 anos atrás, né. Então, acho que é muito importante a gente, já que, né, a empresa foi contratada com esse espírito, que a gente possa ter, essa casa possa também se debruçar sobre o estudo realizado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a respeito das duas áreas, né? Tanto, assim, isso envolve essa preocupação com os impactos, mas sobre os fatores de planejamento, para as áreas de planejamento e gestão, e que acho que ficou mais ou menos claro ali, com relação àquilo que se privilegia em termos de adensamento na cidade, né? E a outra questão, o fator de planejamento para o zoneamento. A minha dúvida é o quanto esses dois fatores se combinam para
mesmo dentro dessas grandes áreas de planejamento e gestão verdinhas ali, né, se há eixos dentro dessas áreas, digamos assim, de baixo interesse, né, no adensamento, se áreas internas a essas áreas podem sofrer impactos também de adensamento em grandes vias, enfim, né, um pouco essa pergunta, como é que esses dois elementos se combinam. E, de preferência, eu acho que para a nossa compreensão, claro, a gente precisa se debruçar sobre o zoneamento, né, sobre o site da prefeitura, no zoneamento está ali explícito, né, secretária? Mas seria muito interessante também que o projeto pudesse colocar isso na sua justificativa com mais clareza para todos os vereadores e vereadoras da casa, quando da nossa percepção sobre o projeto. Passou aqui na casa, no ano passado, um projeto de lei que alterava, se eu não me engano, tinha a ver com habitação de interesse social, se apresentava um mapa também, o mapa veio para nós em preto e branco, né, vereador Nick? E aí a gente adiou a votação, eu questionei justamente a mesa, porque o que interessava ali eram as cores do mapa, tinham áreas que iam ser bastante impactadas, e depois a gente conseguiu alterar o projeto no sentido de aperfeiçoar o projeto, né? Então, eu acho que quanto mais esses elementos vierem aqui para casa com mais clareza e, de preferência, que a gente possa enxergar isso em anexos com mapas, isso é melhor para nós e para a população que está interessada nesse tema também, para todos os colegas aí do mercado imobiliário, enfim. Então, acho que, a princípio, seriam essas duas questões. Por último, o artigo 5º, eu estou entendendo aqui que, pelo artigo 5º, por enquanto não se altera nada relacionado à área de proteção ambiental de Campinas, né? Porque não estão concluídos estudos específicos a respeito dela, né? Entendo que é isso, e só confirmar mesmo se é exatamente isso. Última coisinha, última dúvida, aí sobre a outorga onerosa realmente, que acho que vereador Nick, um instrumento importante, né, previsto no Estatuto das Cidades, porque se não houver outorga onerosa, você libera a construção de grandes edifícios, como pode ser o efeito Balneário Camboriú aqui em Campinas, né? Ou mesmo algumas áreas lá na cidade de São Paulo, em que você tem prédios de 30 andares que impactam muito fortemente as áreas do entorno, né? Inclusive com problema de estacionamento, com problema de abastecimento daquelas áreas. E a outorga onerosa ela é um instrumento que, se bem utilizado, ela regula essa ocupação do solo, impõe ao empreendedor um custo adicional que vai, enfim, fazer o empreendedor pensar melhor se ele deve ou não investir, né? E se a gente não tiver esse instrumento, a gente pode criar situações muito ruins, né, para a cidade. Então, acho que é um instrumento muito importante. Em que pé que está, né, porque houve toda uma... Eu confesso que não estudei assim, a fundo esse tema, mas há todo um processo de retardamento da cobrança da outorga onerosa a partir do que foi estabelecido em 2018. Então, eu queria ver se secretária ou secretário poderiam falar um pouquinho sobre isso também, que acho que é importante que a gente esteja claro na lei, né, o quanto é a outorga onerosa e que isso seja também segurança jurídica para os empreendedores. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Wagner. O secretário Marcelo Colottini vai responder as perguntas dos vereadores. Marcelo. Então, vamos lá. Eu vou responder algumas perguntas, outras perguntas eu vou passar para a Carol e algumas eu vou passar para a Gel Brasilis, né? Antes de responder as perguntas, só para deixar claro, né, como é que funciona a questão da outorga onerosa. Hoje nós temos um coeficiente básico, que na cidade toda ele é 1, e nós temos um coeficiente máximo, que ele varia de acordo com o zoneamento. Então, ZC2 é um coeficiente máximo maior, ZC4 é maior, porque nós temos um regramento do plano diretor onde todo o desenvolvimento ele é regulado pelo transporte, ele é ordenado pelo transporte. Então, aí essa diferença do coeficiente básico para o coeficiente máximo é onde é aplicada a outorga onerosa. Então, você pode construir uma vez a área, mas permite construir 3 vezes a área, essa diferença é onde entra o custo da outorga.
E esse valor da outorga, qual que é a importância dele? Ele entra para um fundo, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e ele é utilizado para a realização de obras estruturantes, obras de infraestrutura muito maiores. Então, você faz um empreendimento, você tem o WAVE, que é uma contrapartida direta dele. E aí você precisa fazer uma obra estruturante, por exemplo, a construção de um viaduto ou a drenagem do Cambuí, alguma coisa assim, que você não consegue fazer com um único empreendimento. Você precisa juntar vários empreendimentos. Então, a ideia da outorga é que esse valor seja depositado nesse fundo e aí esse valor possa ser arrecadado, né, de vários empreendimentos para poder fazer uma obra estruturante maior. Então, respondendo um pouco respondendo às perguntas aqui. A primeira pergunta, eu vou passar para o pessoal da GeoBrasília, que é sobre a similaridade com outros municípios. Mas, te adiantando, sim, isso é previsto no Estatuto da Cidade e muitos municípios têm, mas talvez a GeoBrasília consiga falar alguma coisa mais exata. Sim. Obrigado, Marcelo. Presidente, obrigado pela pergunta. Eu estava aqui até olhando no relatório, porque relembrando, né, faz um tempinho que a gente construiu essa solução para a Prefeitura de Campinas. A gente avaliou com destaque Ribeirão Preto, a gente tem um colega, o Lanchotti, que faz parte do CAL, da região, e que criou, Ribeirão Preto fez há uns 2 anos também a atualização da sua outorga onerosa. A gente avaliou Santos, Santo André, Guarulhos e Sorocaba, ou seja, a gente buscou um olhar não com cidades menores, mas cidades com o mesmo dinamismo econômico que Campinas, com um tamanho e uma multiplicidades distintas de ocupação, com áreas industriais, áreas de habitação de interesse social, áreas unifamiliar ou multifamiliares, e todas as legislações. Então, a gente foi com um olhar no seguinte: todas as legislações tratam como fator de planejamento, como instrumento para calibrar o adensamento urbano, mas também gerar recursos para que a prefeitura possa fazer os seus investimentos nas melhorias urbanas. Então, tem que ter uma dedicação nisso. E há um equilíbrio na leitura do fator de planejamento sobre as características que nós temos de mobilidade, de adensamento e restrições ambientais, mas também limitações para que não torne o valor impeditivo. Então, todas essas legislações, e a gente, para tirar dúvida, no caso de Ribeirão Preto, a gente falou com o Lanchotti, que foi secretário de Planejamento, em Santos, o Glaucus, que é o atual secretário. Então, a gente, além de pesquisar a legislação e calcular a planilha para saber do valor, a gente perguntou para cada secretário como era a aplicação. Obviamente, em todos, e eu acho que estar previsto no Estatuto não quer dizer que a fórmula está pronta, né? E esse trabalho que nós fizemos foi adaptar a exigência do Estatuto da Cidade a uma fórmula que respeite as características e necessidades de Campinas, sem que a nossa premissa básica era fazer com que o valor da outorga torne os investimentos impeditivos. Então, a gente foi organizando no equilíbrio. Então, presidente, respondendo diretamente à pergunta, sim, todos os municípios aplicam e todos têm um cuidado de limitar para que não seja impeditivo. Tá? Então, o exercício que a Naomi apresentou dos fatores e como aquilo ia ficar de 0,3 antes do intervalo de 1, era para fazer com que, financeiramente, o fator não impeça ou limite o desenvolvimento imobiliário da cidade, que é um fator importante para a geração de riqueza e emprego em Campinas. Tá? Obrigado. Seguindo aqui nas perguntas, né, sobre a questão do momento do pagamento da outorga, presidente, já é feito até o alvará de execução. Então, isso já está previsto na lei. Tem essa questão da desistência, mas ele já está previsto que o pagamento pode ser feito até o momento do alvará de execução. Então, isso já foi contemplado. A questão do potencial construtivo de bens tombados não contempla na lei, a gente pode fazer um estudo em relação a isso, só lembrando, né, que o potencial construtivo ele é um valor que é destinado ao dono do imóvel tombado. Então, caso a gente opte por isso, esse valor não estaria sendo depositado no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, seria uma relação entre o detentor do potencial e quem está comprando, e aí não seria depositado e não teria
esse valor disponível para fazer as obras. Mas a gente pode fazer um estudo e entender como que isso pode funcionar. Em relação à Vila Industrial, Nick, até o spoiler aqui, depois a Carolina pode falar um pouco mais, nós estamos contratando um estudo em relação ao pátio ferroviário. A Carolina está pilotando isso junto ao INSPER, e um dos fatores, um dos itens que nós colocamos é exatamente a Vila Industrial. A gente entende que, com a chegada do trem, a Vila Industrial tem que ter uma atenção especial, e aí vai incluir tudo aquilo que a gente vem conversando, dessas questões financeiras, de incentivo, densidade, tudo isso. Então, é um estudo que está sendo contratado e com certeza vai mexer em tudo ali na Vila. A outra pergunta é sobre as EC2. Não, a gente não está mudando, aumentando o coeficiente básico das EC2. Tá? Pelo contrário, se o coeficiente básico fosse maior, ele voltou para 1. Tá? Na cidade toda, o coeficiente básico ficou igual a 1. Então, não tem aumento do coeficiente. Os imóveis da John Boy Dunlop, nós estamos de olho. Tá? Realmente, assim, primeira coisa que é importante, eles não estão ilegais. Tá? Existe uma previsão legal para que se possa construir imóveis, apartamentos sem garagem, e eles estão se beneficiando disso exatamente. A previsão legal era que, a ideia era que eles não precisassem de veículos e sim usassem o transporte público, que é o BRT. Mas, na prática, não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto muitos carros parados na rua, um trânsito maior, então a gente está revendo e vendo como que a gente pode corrigir isso. Wagner, sobre o acesso ao estudo, dentro do site do planejamento, todo o estudo da GeoBrasília, todas as audiências públicas, todas as discussões, tudo está lá disponível. Então, se você tiver alguma dúvida, estou à disposição, mas tem 100% lá. Tá? E aí eu queria até fazer um agradecimento à GeoBrasília, que fez um estudo realmente, faz um ano que a gente está nesse trabalho, com a participação aqui das entidades. Então, eles fizeram o estudo, eles internalizaram, e aí fazer um agradecimento à Érica e à Esther, que trabalha na Secretaria de Urbanismo, que elas fizeram simulações na cidade toda para ver se a fórmula estava batendo, se estava dando certo. Então, foi um trabalho aí muito aprofundado, muito fundamentado, e a gente acredita aí que tenha chegado num denominador comum, claro. Alguns proprietários de áreas não gostaram, algumas entidades também não, mas a gente acredita que é um denominador. Lembrando que, se não fosse aprovado essa alteração, hoje a gente estaria em 40%, sobre o valor da outorga anterior. E, pelas nossas contas, a outorga máxima vai ficar em 29%. Então, a gente entende que foi uma conta aí meio na medida para incentivar algumas regiões e outras não. A questão do fator de planejamento para as APGs, eu acho que eles já responderam, mas se você tiver alguma dúvida, a gente pode aprofundar. E, em relação ao artigo 5º, sobre as APPs, você tem razão, não está alterando nada, a gente não está mexendo com as APAs de Campinas nesse momento. Secretária. Com relação aos questionamentos da Vila Industrial, Nick, a gente precisa preparar Campinas para esse novo modal que vai acontecer em 2028, está aí. Então, não só pensar no parque, que é o pátio, que o plano diretor traz já como uma premissa, que é onde tem a Estação Cultura, o prédio do relógio, ele seja transformado em um parque urbano, mas voltado também à tecnologia, à atração de investimentos para aquela região, mas o entorno precisa ser pensado. Até porque vão impactar na mobilidade, na alteração de uso daquela região, nas adequações de zoneamento que precisam ser feitas, justamente para potencializar novas atividades comerciais ao longo desse eixo de transformação. Então, precisamos preparar Campinas para esse novo modal. E, para isso, a gente precisa levantar e fazer esses estudos, com diagnóstico, com metodologia, com cronograma, levar a sociedade à participação, interligar a área central com a vila industrial, porque a ferrovia é uma barreira física. Então, esse estudo de planejamento e desenvolvimento, como a gente fez com o Polo Tecnológico PIDS, pensando de como esse modal tão importante pode requalificar e regenerar a questão urbana de toda aquela região. Então, com certeza, a Vila Industrial vem para essa discussão, para esse levantamento que a gente está
firmando um termo de cooperação técnica com o Instituto INSPER, e lá, dentro do Instituto, nós temos vários arquitetos renomados, como Washington Fajar, como o Instituto de Medellín, que fez tantos projetos urbanos, né, na Colômbia, de regeneração urbana e trabalhar urbanismo social dentro dessa interligação. A questão do potencial construtivo da vila industrial, o mapeamento desses imóveis e o metro quadrado, vamos dizer assim, daquilo que está tombado, requer que a Secretaria de Cultura faça uma reavaliação do potencial histórico e relevante, porque hoje o mercado compra o potencial metro quadrado por metro quadrado e o município hoje não regula. Isso é uma situação comercial. Então, quando o investidor compra o potencial no vila industrial, e isso é um metro quadrado, ele pode, na zona derivada, que é onde é a zona que vai receber este aumento construído, porque ele comprou esse CEPAC, é uma métrica por metro quadrado. A gente não entra no valor agregado, né, do valor que ele está comprando por metro quadrado na vila industrial e está implantando isso no Cambuí. Tá? Então, assim, se há uma relevância histórica, esse estudo também vai trazer, que faz com que, junto à Secretaria de Cultura, junto ao CONDEPAC, se levante mais áreas tombadas na vila industrial, que potencialize um retrofit, uma recuperação desse imóvel tombado. Tá? Então, esse estudo ele é um estudo mais abrangente, na nível de historicidade do patrimônio histórico daquela região. Tá? Mas o estudo vem para essa importância que a vila industrial precisa ser requalificada. Tá? A questão de você colocou do zoneamento nas zonas EC2, só esclarecendo que hoje o município, pessoal, não tem a outorga, o coeficiente básico 1. Tá? Isso a lei orgânica já estabelecia. Em 2008, se deu esse potencial básico de 3,24, de 2. Então, assim, só algumas regiões que era zona residencial e zona mista 1, que o coeficiente básico era 1. Então, nas demais zonas, eu tinha de 3,24 pulando para 4. Então, a outorga era pequena. Eu tinha 2,14 para 4. Então, 2,34 para 2. Então, essa diferença era muito pequena. Então, a gente não estava estabelecendo coeficiente básico 1 na cidade toda. Então, esta lei ela vem para equalizar isso. E aí, o que eu consigo ao equalizar o território com o básico 1? Não mexendo em Barão Geraldo, respeitando o Barão, acho que isso é importante reforçar aqui, e não mexendo com o coeficiente da APA, porque isso envolve com o GEAP e outras audiências que mexam na legislação. Isso faz com que eu modele a cidade incentivando e isentando a outorga para habitação de interesse social, para incentivar empresas de tecnologia na região do polo tecnológico. Então, permite que o município modele o território na hora que ele estabelece o coeficiente básico 1. Mas isso precisava desse equilíbrio. Então, por isso que a zona de centralidade 2, por mais que ela tenha o número 2, o básico dela o máximo dela vai ser um pouquinho maior, até 3. Então, o básico é 1, e ela sobe um pouquinho 3, porque ele já tinha o 3,14. Então, eu acabo desequilibrando aquela região. Então, essa modelagem foi preciso fazer. Por isso que o plano diretor estabelece que todos os estudos sejam por áreas de planejamento, não só a nível de desenvolvimento, mas na gestão administrativa, de regional, de conselho tutelar, unidades de saúde, porque é onde a gente consegue monitorar os dados. E a hora que a gente definiu com a GeoBrasília as APGs, a gente viu que as APGs são grandes e tem vários zoneamentos aqui. E cada zoneamento tem uma particularidade. Tem zona mista, tem zona de centralidade 2, 4. Então, o que nós fizemos? Começamos a olhar numa escala mais micro. Então, a GEO faz um estudo por APG e depois multiplica isso pelo fator de zoneamento para a gente entender a dinâmica de cada zona. Eu não posso equilibrar aquela área de APG trazendo uma densidade inteira. Tá? E o impacto disso, Romão, vereador, a gente entendeu, e foi uma tomada de decisão do nosso prefeito, que Nova Campinas e Cambuí, nós não precisávamos incentivar esse adensamento, porque ele já aconteceu. Então, a gente deixou do jeito que está a fórmula, equilibrando em 19% aí a porcentagem, porque a gente tem problemas de drenagem, a gente tem problemas de acessibilidade. Então, a gente não está incentivando essas regiões. E a modelagem é para isso.
Quando foi feita a fórmula em 2018, a gente se estabeleceu, nós estamos em 2026, e estamos propondo e incentivando algumas regiões, de acordo com a infraestrutura que está ociosa, infraestrutura que não tá, que pode receber esse adensamento, para que a cidade ela comece um adensamento equilibrado. Então, algumas regiões a gente desestimula, porque houve um estímulo durante esses 8 anos, e aí as outras regiões ela passa a ser um estímulo maior, porque eu já tenho infraestrutura, tenho linhas de ônibus, eu tenho escola, tenho posto de saúde, então ela consegue receber um pouco maior esse adensamento. E vai equilibrando. Nada impede, que todo mundo sabe, que daqui 5 anos a gente esteja nessa casa propondo, né, secretário, uma nova proposta de adequação. E isso a gente tem que modelar, e, para isso, a gente tem que rever também a legislação. Então, só dando esse esclarecimento, por que da importância da PG e da zona, e por que a importância da gente trazer o CA básico para nesse sentido, respeitando a nossa lei orgânica do município, modelando. Tá? Mais alguma coisa? Não? Não. Vereadores querem palavra novamente? Pode ser? Vereador Nick Schneider. Serei breve, senhor presidente. Primeiro, consignar a questão da satisfação com relação à Vila Industrial. Acho que nós estamos alinhados com a mesma preocupação, tanto dessa casa, os vereadores de maneira geral, quanto o governo, né? Eu acho que a gente tem que realmente olhar a Vila Industrial de maneira muito especial, haja vista a implantação do trem Intercidades, que vai impactar diretamente ali e o centro, enfim. Então, me coloco à disposição para estar muito próximo de todo esse processo, né, contribuir com o que a gente puder. Nós temos uma história de família ali, nós temos um carinho muito grande, minha família surgiu ali, meu pai, enfim. E, então, agradeço, né, por essa iniciativa. E, com relação aos bens tombados, essa questão da cultura, identificar para agregar valor nos bens tombados, eu acho importante. Aqui, enquanto a senhora falava, secretário, me vinha aqueles becos que tem de frente para a estação ali. Ali tem um potencial muito grande. Nós temos o Porto Madeiro, na Argentina, que antigamente era um abandono e virou um grande centro gastronômico, e lembra muito a tipologia que nós temos ali, né? Então, assim, aproveitar os potenciais que a vila tem para engrandecimento da cidade de maneira geral. Com relação às EC2, é que eu tinha visto aqui no projeto o aumento de até 50% em cima do índice, então eu tinha entendido que iria aumentar, mas agora eu fiquei satisfeito. Então é isso, eu agradeço, presidente, e estou satisfeito. Muito obrigado, vereador. Vamos passar a palavra agora a quem queira participar. Dando continuidade aos trabalhos dessa importante audiência pública sobre o projeto de lei complementar 42/2026, quero, nesse momento, fazer um registro de uma introdução especial. Recebemos uma contribuição muito valiosa do senhor Claudinei José Venturi, um munícipe dedicado e engajado com o futuro de Campinas, que nos enviou um estudo e uma proposta técnica de emenda ao PLC 42/2026. A participação popular é um cerne de uma audiência pública, sendo este o momento oportuno para que a população possa explanar suas ideias, apresentar suas considerações e sanar dúvidas sobre a matéria em discussão. Diante disso, eu convido o senhor Claudinei a explanar seus conhecimentos no tempo regimental de 5 minutos. Senhor Claudinei, muito bom dia, seja bem-vindo a essa casa. Meu nome é Claudinei José Venturi, eu nasci em Campinas e tenho 70 anos. Sou engenheiro, mas antes disso, sou o povo aqui. Não sou incorporador, não sou construtor, embora eu respeite e admire a maioria deles, pela coragem de estar em Campinas, inclusive. Essa é a casa do povo. Então, eu vou pedir aos senhores vereadores, que estão em número quase menor do que o Poder Executivo nessa casa, porque eu estou vendo 4 pessoas que falaram em nome do Poder Executivo, e tem 4 vereadores presentes. O senhor é um deles, e mais 3 sentados ali, o que é lamentável, porque esse assunto é de extrema relevância. Não é assunto para dar, não é uma leizinha, desculpe a expressão, para se dar cidadão de título campineiro para alguém, ou para se homenagear um cidadão que é dono de um bar, ou coisa parecida. Muito bem. Então, eu peço aos senhores que me ouçam, porque eu vou falar aqui
em nome, inclusive, de uma dessas pessoas, que é um pequeno terrenista. Aquele infeliz que mora numa zona degradada já de Campinas, na qual a prefeitura agora pretende colocar, como se fosse colocar tranca em porta arrombada. Então, aqui tem muita preocupação com, eu percebi, com o imóvel tombado, tem preocupação com os incorporadores e construtores, que é muito justo que se tenha, mas ninguém fala do seu Sebastião, ex-funcionário da farmácia Bandeirantes, que deu injeção em muitos dos senhores que passaram, por exemplo, pelo Cambuí, e que não consegue sair lá do seu bairro, simplesmente porque a outorga onerosa lhe toma parte do patrimônio. Porque quem paga a conta não é a construtora incorporadora, ela só repassa custos. E ela começa pelo topo, ela começa por quem paga, quem está disposto a comprar a sua unidade construída. E diga-se que o comprador do Cambuí, do Taquaral, da Nova Campinas, não é o mesmo do Campo Grande, não é o mesmo da Xixirica da Serra. São compradores diferentes, empresas que trabalham em setores diferentes da construção. Então, eu tenho certeza que a GeoBrasília não levou em consideração essas características. E eu, como engenheiro, não falo como urbanista, porque eu não conheço nada, mas contas eu sei fazer. Contas eu sei bem fazer, talvez até para ensinar. Então, vamos lá. No ano passado, instigado por várias razões, eu me debrucei por algum tempo sobre o tema outorga onerosa do direito de construir. Realizei uma análise minuciosa, matemática, do assunto e concluí que a fórmula utilizada para a cobrança da chamada contrapartida financeira produz graves efeitos deletérios. Essa que está vigindo, porque, perdão, senhor secretário Marcelo Colottini, ainda não passou para coeficiente 1. Eu ainda estou falando do anterior, aquele que vigora por 40 anos, desde 1988, da Lei 6.031. Está certo? Que ele se constitui, na verdade, a propriedade, o potencial construtivo dessas áreas verticalizadas. Está certo? E a proposta que está se colocando aqui é de se confiscar instantaneamente parte desse potencial. Aqui eu já deixo uma pergunta fora do meu script. A prefeitura pretende indenizar? Pode ser pelo valor venal que vocês dizem que vale. Muito bem. Proporcionalmente, obviamente. Enfim, nessa análise minuciosa dessa cobrança da contrapartida, os efeitos deletérios principais seriam violação do princípio basilar da segurança jurídica e do direito adquirido, em razão de a cobrança representar um confisco por via transversa, inviabilidade da venda e da aquisição de imóvel equivalente pelos proprietários de imóveis localizados em zonas de verticalização. Esses, na verdade, as maiores vítimas, porque são eles quem pagam a outorga onerosa. Não são os construtores e os incorporadores, que fazem bem o seu papel, que ajustam o que o comprador está disposto a pagar aos custos. E esse é o primeiro insumo que eles têm que adquirir, o terreno. E é o proprietário do terreno que paga a conta e pode perguntar, se eles forem honestos, eles vão lhes dizer isso. Muito bem. O Sebastião da farmácia, que mora numa casa de 100 metros quadrados, num terreno de 250, que é chamado de terrenista, né? Quem ouve essa palavra fala, nossa, o Sebastião é terrenista? É, o Sebastião é terrenista. E, por fim, o outro efeito deletério é a restrição da atividade de incorporadoras e construtoras, o que, obviamente, desacelera toda a cadeia produtiva local. Enfim, a mim restou evidente a necessidade, sim, de reformulação dessa cobrança, ditada pela Lei 208 de 2018. Porém, não da forma como está contida no projeto de lei complementar 42/2026, que, embora revestida de aparente e imediato alívio aos menos atentos, só faz agravar o problema. Ela não se trata apenas de uma inocente solução tampão, um esparadrapo temporário, como possa parecer. Representa mais um cavalo de Troia, um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Penso que é importante destacar que quem de fato paga a conta da outorga onerosa, novamente, é o proprietário do imóvel situado em zona de verticalização,
e não as incorporadoras e construtoras, como muitos podem imaginar. Essas empresas podem fazer as malas e partir para outras paragens a qualquer momento, que eu acho que é o que elas deveriam fazer, inclusive, para azar de Campinas. É o proprietário do terreno quem tem pesadas bigornas acorrentadas aos pés, principalmente se ele se tratar de um morador local. Isso nenhum dos senhores da Geobrasília, por exemplo, lembrou-se. É o transporte, é o Campo Grande, mas esse infeliz que está lá acorrentado, ninguém fala dele. Eu estou falando agora. Ele, esse proprietário, suporta inconscientemente, o que é o mais grave. Ele não tem consciência. Agora estou providenciando que eles tenham, claro, né? Inconscientemente ele suporta o ônus dessa outorga onerosa. Nas circunstâncias atuais, um confisco dissimulado na redução do preço real de seu imóvel e na forma de pagamento geralmente feito por permuta física. Ele não recebe em dinheiro hoje, inviabilizando a aquisição de um imóvel substituto. Ele paga IPTU elevado, que se apoia no potencial construtivo, ou seja, no coeficiente de aproveitamento, agora sob iminente ameaça do projeto de lei complementar. E sofre com a degradação do local, como a saturação do sistema viário, a perda de insolação, o comprometimento da privacidade residencial, o excesso de ruído, a insegurança crescente, a sobrecarga das redes públicas de infraestrutura. Aliás, é fácil alguém que habita ou que usa, de alguma forma, o seu imóvel no Cambuí, perceber que o inferno chegou. Às 2h da manhã, o Sebastião acorda com um morador de rua virando uma lixeira de ponta cabeça. Não é? Legal isso, né? O inferno chegou, mas agora a tranca para sair do inferno foi trancada pelo planejamento. Ele não pode mais sair. Já há algum tempo ele não pode sair. Todos devem concordar que não é justo que diretrizes de planejamento urbano pretendam agora colocar tranca em porta arrombada, tornando definitivamente cativos os proprietários de imóveis em zonas verticalizadas, já por muito e por bastante tempo degradadas. Simplesmente não existem compradores particulares para esse tipo de imóvel. E quando o seu proprietário tenta aliená-lo, descobre que está refém tanto da vontade dos vizinhos em fazer o mesmo, como do eventual interesse das poucas incorporadoras que estejam atuando no local. E aí, de novo, eu insisto, quem atua lá na Xixirica da Serra não atua no Cambuí, não atua no Taquaral e vice-versa. Cada uma tem a sua expertise e o seu próprio mercado. Diga-se, secretário Marcelo Colottini, ofereci pessoalmente um imóvel ao senhor, atual secretário de Planejamento, por 70% do valor venal, mas o senhor de pronto recusou a oferta. Gostaria de oferecê-lo também ao senhor prefeito, à secretária Carolina, ao pessoal da Geobrasílis, ao pessoal que cuida do mapa de valores. Aproveitem a oportunidade, está em liquidação. Muito bem. Diante das minhas conclusões, dediquei tempo também a propor soluções a serem aplicadas concomitantemente, não isoladamente. Seriam elas: a alteração da base de cálculo na fórmula atual. Portanto, nesse caso, a adoção da área de terreno virtual, que foi o nome que eu dei para fazer minha análise, a que dá origem ao direito de acréscimo da área de construção, em vez da área de construção acrescida propriamente dita, o chamado solo criado pelos urbanistas. Aqui faço uma observação. Com respeito a essa alteração que eu sugiro, que eu proponho, cabe dizer que, depois de concluída a análise, descobri casualmente que a cidade de Curitiba, no Paraná, adota a mesma solução. Eu pensava ter inventado a roda, mas Curitiba saiu à frente. Minha ideia, portanto, não é inédita. Por outro lado, é confortante saber que semelhante solução foi adotada por cidade que já foi considerada modelo de planejamento urbanístico. A Câmara de Vereadores poderá verificar isso
Cadê a Câmara de Vereadores? Foi todo mundo embora? A Câmara de Vereadores poderá verificar isso nas páginas 12 e 13 do próprio estudo da empresa GeoBasilis, contratado pela Secretaria de Planejamento, que parece ter desprezado esse modelo e que está disponível no site da Prefeitura, né? O estudo está lá. Afinal, toda maldade praticada precisa se apoiar em argumento apropriado. Esse é o estudo. A segunda solução a ser aplicada concomitantemente, a manutenção dos antigos coeficientes de aproveitamento básico, potencial construtivo, vigentes há quase 40 anos, que é o determinante para o direito adquirido. Pessoas compraram, venderam imóveis nesse período e pagaram IPTU elevado, porque havia um potencial construtivo. Né? Espero que, se a mudança se confirmar, e eu quero crer que não passe, o IPTU vai cair bastante, né? Não é, senhores secretários? Já é acima do mercado. Aliás, continua oferecendo aquele imóvel por 70% do valor venal a quem quiser comprar. Então, e por último, a fixação de limite superior para a soma dos fatores de planejamento. E aqui eu faço uma parte. Os fatores de planejamento, para quem lida com o assunto, e eu percebo que não deve ter muito leigo aqui, os maiores leigos aqui são os próprios vereadores, pelo que eu senti, são aquele... O que foi isso? Conclua. Conclua? 5 minutos, senhor. Durante 1 hora eu escutei o executivo aqui. Eu Correto. sou o povo, o senhor me desculpe. A gente tem que dar voz a outros e eles terão, participantes. nem que seja o dia todo, porque Correto. eles estão aqui também representando Conclua, o povo. senhor Claudinei, por favor. Esses fatores de planejamento são subjetivos. Como a própria secretária Carolina revelou, a fórmula foi se tornando perigosa, ela se tornou inviável. Não, ela não se tornou inviável, ela nasceu inviável. Ela foi criada de modo inviável e foi aprovada pela Câmara da época, e não deveria ter sido criada como foi. O fator de planejamento é o coringa. Ele é aquela coisa que modula qualquer outra situação. Então, e não mudou muita coisa, só mudou o nome e mudou a forma de se prever. Não mudou muita coisa. Imaginando que a maioria dos senhores vereadores não sejam afeitos a matérias de natureza técnica, não tenham um grande domínio sobre elas e, ao mesmo tempo, não disponham de assessoria apropriada para julgá-las, peço que se empenhem e se deem a oportunidade de conhecer minimamente, ao menos, essa matéria, que ora está em discussão. Ela é importante e diz respeito a Campinas dos próximos anos. Para tanto, o meu pedido é para que se disponham a me ouvir em uma outra reunião, nesse mesmo local, como, aliás, acho que foi o vereador Benê que sugeriu algo nessa direção. Uma nova audiência pública, se for esse o nome apropriado, ou uma audiência para explicação a esses vereadores, a fim de que eu possa efetivamente jogar alguma luz sobre esse assunto. Preciso de cerca de 1h30 a 2 horas de tempo dos senhores para expor tecnicamente o tema. Penso que os campineiros merecem isso dos senhores. Desse modo, os vereadores poderão emendar, aprovar ou rejeitar o projeto de lei complementar 42 de 2026 de modo consciente e não apenas para agradar ou desagradar o Poder Executivo ou quem quer que seja. Para esse encontro, eu gostaria que comparecessem técnicos das secretarias de urbanismo e de planejamento. A Mona não veio, né, secretária Carolina? Poderiam ser os mesmos que, desde o ano passado, se negam a me receber na prefeitura para tratar desse tema. Eu ficaria feliz se eles realmente pudessem demonstrar que minha análise e minhas conclusões estão erradas. Além do que, eu teria oportunidade de aprender com eles. Julgo oportuno também argumentar que a receita da outorga onerosa não se constitui na principal via para o financiamento da infraestrutura urbana. O próprio processo de verticalização e o consequente incremento das áreas edificadas geram, por si só, um aumento orgânico e perene na arrecadação do IPTU e do ITBI, garantindo o lastro fiscal necessário para os investimentos públicos, sem a necessidade de asfixiar o desenvolvimento econômico do município. Todos sabemos,
Não se deve pôr na panela a galinha dos ovos de ouro. E o morcego inteligente é o que suga a vaca, mas permite que ela continue em pé. Além do mais, já passou da hora de se cortar despesas, em vez de se aumentar a arrecadação. Urge maior eficiência da máquina pública municipal. E fala aqui um engenheiro e não um urbanista. Agradeço pela atenção e aguardo que se proceda ao agendamento de um novo encontro para tratar com o tempo devido e necessário de tão relevante tema. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhor Claudinei, pela participação. Mais alguém aqui no plenário que deseja? Por favor, nome. Por favor. Seja bem-vinda, muito obrigado. Bom dia, eu sou Margarete Hogan, sou arquiteta, represento a ASBEA. Eu acho que eu também represento a opinião e o posicionamento de uma boa parte das entidades da área da construção civil. Primeiramente, eu queria agradecer que a gente finalmente está aqui e que foi realmente um trabalho muito árduo, foi longo, a gente está discutindo esse assunto já há uns 4, 5 anos. Agradeço a todo o empenho que o pessoal teve, tanto da GeoBrasília, mas o pessoal interno da Prefeitura, as duas secretarias aqui, a de Finanças, para a gente chegar a esses números, a esse entendimento. Lembrar a todos que a outorga onerosa ela é um instrumento de planejamento, ela não é um fator arrecadatório, então ela é um instrumento justamente para poder modelar a cidade conforme for passando o tempo, como a Carolina falou. Hoje ela é isso, daqui a 5, 10, 15 anos a gente vai ajustando, os secretários que entrarem, enfim, vão ajustando. Essa formulação, usando a área de planejamento e gestão com a somatória do zoneamento, de uma forma geral, nos parece correta, porque Campinas é realmente muito diversa e a gente tem necessidades diferentes dentro das próprias APGs, né? Então, esse casamento das duas coisas parece que é o caminho correto da gente seguir. Lógico que eu, no meu lado da construção e representando o pessoal, a gente não ama 100% os números que estão aí, isso é óbvio, a gente nunca vai concordar 100%. A parte da tabela nos parece razoavelmente adequada, tem um lugar ou outro que está um pouco estranho, tipo, a gente acha que Proença, que é um bairro que é muito bem dotado de vias de transporte e que vai ter o trem intercidades, e a gente tem 2 ou 3 faculdades na região, nos pareceu estranho, por exemplo, ficar com baixa densidade. O Taquaral. Então, tem uns bolsõezinhos que ficaram um pouco estranhos, mas, enfim, temos que seguir o barco, temos que fazer isso funcionar, nem que daqui a 3, 4 anos a gente esteja de novo aqui para ajustar isso. Dito tudo isso, eu queria, sim, levantar uma questão que preocupa a gente, porque ela desencadeia alguns problemas. A gente entende que essa questão do coeficiente básico da cidade ter que ser 1, tudo bem, está lá no plano diretor, eventualmente isso realmente precisa acontecer. A gente questiona um pouco o momento, porque nós estamos com a revisão do plano diretor em andamento e nós estamos com o andamento também da Lei de Uso e Ocupação do Solo. E essa coisa da gente dos, sei lá, 2.3, 3.24, 5 para 1, de uma vez só, sem as devidas alterações dos outros índices da Lei 208, ela é um pouco complicada. Então, primeiro, a gente achava que talvez isso pudesse ser feito com uma conversa muito maior da sociedade e do Executivo e do Legislativo, para a gente chegar numa forma de fazer isso, talvez, gradual, dessa redução do 2.3, 3.24, que são resquícios da nossa lei da 6.031, sabemos disso, mas é aquilo que até o Sr. Clademir falou, as pessoas pagaram IPTU essa vida toda em cima de um potencial futuro, e esse potencial futuro está indo de 2.3 para 1, de 3.24 para 1. Tudo bem, o argumento é que mas a outorga nessas regiões não vai ser tão alta. Ótimo, só que vamos lembrar que o 2.3 e o 3. Algum 3.24, não, 2.3 especificamente, e o 5 não pagam outorga.
Então, além dele estar indo para 1, ele vai começar a pagar a outorga. E o que mais nos preocupou nisso tudo é que a gente está perdendo o coeficiente de aproveitamento, e é aí que entram as consequências. Então, o 2,3 era o básico. Tudo bem, não fazia o menor sentido, a gente concorda 1000%. Era extremamente difícil explicar para uma pessoa que não é de Campinas como que você tem um coeficiente básico maior do que o máximo. Concordo, beleza. Só que o que acontece quando eu levo um cara que tem 2,3 para 2 como máximo? A gente está esquecendo que a gente tem outros índices onde isso se aplica. Por exemplo, a densidade. A densidade é o número de unidades que eu tenho para cada 10 mil metros de terreno. Então, o meu terreno ele é fixo. Tá? E cada zoneamento tem uma densidade diferente. Então, eu tinha lá um terreno que eu tinha 2,3 vezes a área do terreno, dividia por aquele número fixo, né? Porque ele tem a ver com a área do terreno, e eu tinha X unidades, sei lá, 20 unidades. A hora que eu tenho uma área menor para se aplicar isso, eu estou diminuindo a área de apartamento, de casa, em condomínio. Então, isso realmente só se aplica no residencial, mas é um problema. Pega o centro da cidade, é um problema gigante. Hoje, a gente tem no centro da cidade um coeficiente de aproveitamento de 5 que não paga outorga. Vai para 1, e ele vai pagar a outorga para chegar em 4. Então, ele perdeu uma vez a área e ele ainda vai pagar para chegar lá. E, para piorar, ele dividia aquele índice dele, que é o mínimo, são 500 unidades para cada 10 mil metros quadrados. Antes, ele multiplicava por 5 e dividia, né? Agora, ele vai multiplicar no máximo por 4 e dividir. Então, vai reduzir o tamanho das unidades. Então, as densidades também precisam ser avaliadas, e foram meio que esquecidas no meio dessa coisa toda, né? É muito fácil a gente falar, vamos passar para 1 e beleza, mas a nossa lei é muito casada. Um índice casa com outro, que casa com outro, que casa com outro. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Uma sugestão que a gente daria é que esses coeficientes de aproveitamento básicos que a gente tinha, o 2,3 e os 5, por exemplo, fossem talvez o nosso máximo para esses zoneamentos. A prefeitura até ganharia mais, porque, em vez do coeficiente máximo ser 2, numa ZC2, por exemplo, que tenha um 2,3 hoje, fica 2,3. Então, ele vai pagar mais. Ele vai pagar de 1 até 2,3, se for o caso, mas, pelo menos, não perde esse coeficiente de aproveitamento, que já é um direito adquirido. Enfim. Quanto à tabela, eu acho que realmente a gente precisa andar com ela, mas eu tenho um pouco de dúvida ainda sobre a gente, neste momento, ir para 1. E, se for, eu acho que precisam tomar um cuidado e olhar essa questão da densidade, porque vai começar a pegar. Eu fiz uma continha muito de padeiro, e no centro, se a gente pegar o centro, porque a gente vai ter a lei do centro, mas ela pega só um miolinho do centro, o resto do centro vai permanecer com essa lei. Se eu pego o restante do centro, o tamanho máximo da unidade que eu poderia ter é 20 metros quadrados, mas esse também é o meu mínimo. A cidade não permite uma unidade menor que 20. Então, o que vai acontecer? A gente só vai fazer 20 metros quadrados no centro? Hoje, a gente já não está fazendo, sem pagar a outorga, o centro já não está dando certo. Então, meu medo é, pagando para ir de 1 para 4 e ainda ter a restrição da densidade, eu acho que é um pouco complexo. Tá bom? Mas, de toda forma, parabéns pelo trabalho. Muito Boa obrigado, sorte Margarete. para todos nós. Mais alguém? Nome e a pergunta, por favor. Bom dia, Diogo Lopes, representando o Sinduscom Campinas. Eu queria só registrar aqui um ponto que foi levantado pelo presidente Rossini e também fez parte do parecer emitido pelo CMDU, que é com relação ao momento em que está sendo exigido o pagamento da outorga, né? Então, o Rossini comentou que, hoje em dia, está sendo exigido como um pré-requisito para o alvará de construção, e, em função disso, o entendimento, né, do mercado e a preocupação nossa é que realmente pode acontecer e de ser necessário fazer a restituição desses valores. Então, por conta disso, a gente gostaria de sugerir, assim como foi alvo do parecer do CMDU, que esse pagamento seja uma exigência da obtenção do CCO, né? Ou seja, para a obtenção do habite-se e não mais do alvará de execução. Acho que no momento da explicação não ficou muito claro, né, esse momento do pagamento, se era antes ou depois do alvará de execução, mas a nossa sugestão é que seja feito
até a obtenção do CCO, né, como pré-requisito do CCO e do ABITSE. É isso, obrigado. Muito obrigado. Mais alguém? Nosso tempo está curto. Tem a câmera, por favor. Boa tarde, eu vou ser breve. Meu nome Pessoal é do Luiz... cerimonial, abaixa aí para ele, por favor. Isso. Boa tarde, agradeço a oportunidade de falar em nome de munícipes. Qual que é o seu nome, por favor? É Luiz Coldibelli, Luiz Carlos Coldibelli. Sou síndico de um condomínio e num processo de regularização, inclusive mencionei na última consulta pública que teve, em relação a munícipes que, no processo de regularização de imóveis, não estou falando aqui de aquisição, de ainda a ser construído, ou outros fatores que já pode ser conhecido de antemão, mas no processo de regularização, a surpresa de quem vai fazê-la dentro do processo de regularização em dois aspectos. Primeiro, no aspecto de anterioridade da aplicação da lei, daquilo que foi construído. E segundo, a forma como está sendo utilizado aquilo que foi feito de alteração. Uma colocação simples de que não se entendia realmente o processo da ortoga, e realmente foi falado aqui pelo outro munícipe, que é uma criação de um ambiente, vamos pôr, teoricamente digital. Você está crescendo aquilo que você vai poder utilizar. Eu acho que louvável, a lei determina que o município vai necessitar de investimento e aplicação em infraestrutura, mas dentro do próprio processo de regularização, de algumas formas de construção, a não ser pelo aspecto arquitetônico, em alguns casos, isso não interfere absolutamente em nada, porque você não vai aumentar o aspecto de necessidade pluvial, não vai aumentar a necessidade de investimento de vias públicas e outros fatores de investimento do município. Então, eu gostaria até de perguntar à secretária Caroline se realmente, dentro do projeto de lei, ela está previsto o aspecto da anterioridade das construções e dos processos de regularização. Não estamos aqui falando de algo que ainda vai acontecer, mas de inúmeros imóveis em Campinas, que não tem nada a ver com o processo que existia antigamente do puxadinho, mas de fatores que estão acontecendo nesse momento e que eu tenho, pelo menos de levantamento de informação, de que Campinas tem um número elevadíssimo de imóveis a serem regularizados. Agradeço a oportunidade de falar pelos munícipes. Muito obrigado. Mais alguém? Bom dia a todos. Rui Machado Filho, Patativa, como todo mundo me conhece. Eu, na reunião, na última que nós tivemos lá na prefeitura, pedi ao Marcelo, pedi à Carolina que pensasse com o coração nessa nova outorga onerosa que a gente teve e vai ter agora. Então, eu acho o seguinte, tudo, como já foi dito aqui, está estourando só no terrenista. As construtoras, as incorporadoras não têm nada a tirar do bolso para realizar alguma obra nova. Sempre eles descontam isso do terrenista. O terrenista já paga um IPTU muito caro onde ele está, no Cambuí, na Nova Campinas. Eu falo do que eu conheço, não vou falar do Campo Grande, não vou falar de nada disso. Então, já que é inevitável essa outorga onerosa, não tem como vocês acabarem com isso, porque era o que devia ter sido feito, então eu vou pedir para que a Câmara faça com que essa taxa seja paga no fim da obra e, se puder parcelar, melhor ainda, porque quem está pagando tudo isso, seja para o bem da Prefeitura de Campinas ou não, é o terrenista. Então, que pelo menos com isso a gente consiga. E uma boa coisa que foi citada aqui, já que vai voltar todo mundo para o espaço 1, já que vai voltar todo mundo para o nível 1, o que adiantou o pessoal pagar IPTU caro com alguma esperança? Então, o ideal seria que a Câmara aprovasse essa lei
com uma redução gradual também. Quem é 4 passa para 3, ZM3, quem é 3 o ano que vem passa para 2, quem é 2, porque assim dá tempo de todo mundo correr e não deixar para o final. Porque ninguém, quando falaram que tinham 2 anos para a gente lançar os prédios, que existia uma outorga onerosa, ninguém acreditou. Infelizmente, agora está estourando no bolso do terrenista. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Próximo. Olá, bom dia a todos. Me chamo Marcelo Goraieb, sou da Associação Avança Campinas. Eu queria relembrar alguns pontos que a gente até falou na audiência na prefeitura. O principal, eu acho que assim, é um pouco da visão, como foi falado por alguns, com entender realmente onde a prefeitura deseja incentivar ou desincentivar. Porque, para mim, me parece que regiões onde já tem um potencial construtivo alto é justamente para incentivar. E aí, a hora que você coloca um custo maior com coeficientes nesses locais, dá a impressão de ser apenas uma questão arrecadatória. Então, me surpreende muito isso. Outro ponto é a gente, lá atrás, quando teve a alteração da 208, a cobrança de outorga foi realmente no potencial a mais que foi dado naquela época em alguns bairros. Então, a prefeitura estaria arrecadando um benefício a mais que ela deu naqueles imóveis. Agora, a proposta é realmente retirar dessas pessoas que pagam um altíssimo IPTU aqui em Campinas, onde a gente tem valores venais acima dos valores de mercado, e que cria todo esse problema que algumas pessoas levantaram. Pontualmente, na apresentação da prefeitura, teve alguns locais que, por exemplo, antigamente tinha a Zona 13, o caso da Avenida Barão de Itapura, que é um eixo importante da cidade, tem vários prédios altos lá, e que ali reduziria o potencial para 2, máximo. Hoje é 3,24. Até entendo que deveria ser 4, e equilibrar com de outros locais que têm esse potencial de 4, que subiram na Lei 208. Então, assim, sendo prático em alguns pontos, acho que deveria manter esse potencial que já é consolidado no patrimônio de muitas pessoas que investiram e investem em Campinas. E acho que, se isso ocorrer, Campinas já estaria arrecadando, né, já é uma forma nova de arrecadação, de cobrar apenas nos locais que tiveram esses aumentos. Também acho, como algumas pessoas falaram, que, ao se empreender, já se aumenta muito a arrecadação da cidade, porque num local que às vezes tinha uma pequena casa antiga, que tem uma valorização infinitamente menor, se faz um grande empreendimento novo, a prefeitura já está recebendo um valor maior, a cidade está se desenvolvendo, empregos são gerados e assim por diante. Só ver mais alguma coisa. Outra coisa é o custo total, né? A preocupação que a gente tem é que os imóveis vão ficando cada vez mais caros na cidade por conta desse tipo de solução. Então, isso assusta um pouco, né? A gente chega a ter imóveis, às vezes, em Campinas, a 15, 20 mil reais o metro, que está tendo muita dificuldade de ser vendidos. Então, aonde isso vai parar, né? Trazendo um custo a mais, a dificuldade de se adquirir imóveis, tudo isso vai onerando e acho que atrasando Campinas para o seu melhor desenvolvimento. Mas parabenizo toda a equipe, acho que tem que buscar soluções, né? Acho que é importante ouvir os lados, né? E fico à disposição também, em qualquer momento, se puder tratar novamente desse assunto. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, o secretário Marcelo vai responder as perguntas. Só para deixar claro aqui, o requerimento de estudo e proposta técnica que o senhor Claudinei nos trouxe aqui, eu já pedi para anexar no projeto, tá ok? Queria fazer uma emenda, senhor pretende me dar 1 minuto ou mais? Só ele responder, eu te dou mais 1 minuto, tá ok? Então vamos lá. Marcelo, por favor. Eu vou responder aqui. Assim, no geral, eu acho que os 2 grandes pontos, né, que foram levantados é a questão da densidade. Essa é uma questão, Marga, para mim nova, tá? Não tão nova assim, porque eu recebi na semana passada um material com esse levantamento. Não deu tempo da gente estudar,
mas eu acho que vocês têm razão e a gente vai terminar esse estudo e provavelmente a gente vai propor alguma alteração. Tá? Então, em relação à densidade, acho que é novo para mim, como vocês participaram ativamente desse processo, também acho que na hora ali a gente foi depois. Né? Então, já me comprometo, nós estamos estudando e pela primeira análise que a gente fez, realmente faz sentido o que você levantou. A segunda questão é a questão do CCO. Também nós vamos internalizar essa demanda, né, que foi levantada, eu tinha respondido para o Rossini, em questão do alvará de execução. Mas sobre o CCO, nós vamos internalizar, vou passar com a Secretaria de Finanças para entender sobre essa possibilidade. Outro ponto importante, que talvez o Claudinei tenha esquecido de comentar, eu estive com ele durante 1h30, né, acompanhado do vereador Nelson Osri, recebi o material que o senhor elaborou, passei para a área técnica, contemplamos tudo isso no estudo. O que é importante? Se a gente não mudasse a lei, a questão da outorga ia ficar muito pior. Então, Só um minuto. Sim, mesmo assim, então, esse estudo foi internalizado, analisado, e o que deu a gente contemplou dentro da lei. O que não deu é o projeto de lei que está aqui hoje, cabe agora aos vereadores entenderem e votarem. Mas eu estive com o senhor durante 1h30, tivemos uma reunião, conversei, recebi o seu material, internalizei, levamos para análise, e aquilo que eu expliquei pessoalmente para o senhor. Se a gente não fizesse nada, não fizesse essa mudança, a questão da outorga onerosa estaria muito pior. Então, isso foi explicado e demonstrado. Em relação à proposta do Avança Campinas, Marcelo, se você puder depois formalizar essas questões, é legal que a gente pega. Eu recebi essa formalização, que veio, acho que, eu não sei, da Marga, eu recebi, e recebi também uma proposta de uma emenda do vereador Marcelo Silva, que ele fala sobre uma transitoriedade, onde ele propõe que alguns protocolos que já estão em andamento possam optar pela questão da outorga atual ou da outorga nova, e nós estamos avaliando essa possibilidade também, que eu acho que talvez seja uma saída aí para não prejudicar tanto quem já está com esses processos em análise. Acho que é isso, eu vou passar para a Carol para ela responder a questão do senhor Luiz. Seu Luiz, eu acho que é importante que o senhor traz aqui, sim, nessa casa, a questão da regularização, e isso o projeto de lei não prevê. Então, eu acho que a gente pode tentar internalizar uma propositura e encaminhar uma emenda do Executivo, porque, realmente, num processo de regularização, essas construções novas incidem a outorga daquilo que o senhor ampliou. Então, aquilo que está aprovado, ok, mas, ao longo do tempo, essas construções, principalmente em prédios verticais ou condomínios horizontais, houve esse aumento de área construída. Eu acho que se discute uma temporalidade, aí a gente vai tentar internamente prever como que ficam os casos de regularização, para que é um instrumento novo, a partir de 2018, quando o plano diretor internaliza, e alguns processos que já estão consolidados acabam sendo obrigados a pagar a outorga. Eu acho que isso traz uma reflexão para a gente, que também não cabe REURB, né, e junto à Secretaria de Habitação e à Coab, mas é um processo de regularização que faz parte da rotina do dia a dia lá do urbanismo. E acho que a gente pode, sim, com a sua contribuição, pensar numa propositura que equalize essas construções já existentes antes da promulgação da lei. Então, a gente vai pensar isso e a gente traz para essa casa uma proposta de sugestão. Tá bom? Muito obrigado. Dizer também para o senhor Claudinei que eu gostaria que o senhor mandasse a proposta de emenda por e-mail para a gente anexar aqui também ao projeto. Tudo bem, mas aqui nós temos um tempo para a Câmara, tem outros eventos, então já foi respondido, tá ok? Pergunto para o cerimonial se tem alguma pergunta através das redes sociais. Não há? Então, encerrando aqui a 26ª audiência pública, eu declaro encerrada. Muito obrigado, secretária, secretário, a todos que nos assistem através da TV Câmara, a todos aqui no plenário, e até uma próxima. Deus abençoe a todos. Câmara Municipal criou uma frente parlamentar
transformar os estádios do Guarani da Ponte Preta em espaços para grandes shows e outros eventos. Câmara de Campinas abre consulta pública para que a população... Encerrada a 26ª audiência pública realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade, nós também encerramos a nossa transmissão por aqui. Continue na programação da TV Câmara Campinas e dentro de alguns instantes, logo mais, na verdade, nós teremos ainda hoje o Câmara Notícia, que traz um resumo do trabalho dos vereadores e muitas informações para você na apresentação de Gabriel Castro. Continue com a gente. TV Câmara, Campinas. As inscrições para mesários voluntários podem ser feitas online pelo site da Justiça Eleitoral com o preenchimento do formulário de inscrição, que será encaminhado diretamente para o cartório eleitoral onde o candidato é inscrito.